Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar um tempinho aí para a turma começar a entrar, mas já vou começar aqui me apresentando, né? Deixar registrado aqui esse momento com vocês. Me chamo Diego, sou gerente comercial da Convicard e hoje a gente vem aqui conversar com vocês sobre um tema que vem sendo notícia ultimamente, né? Que é a tal da LGPD. Ela entrou em vigor aí no ano de 2020 e agora a parte de multas, né? Ela passa a valer a partir de setembro, né? Depois o Ramon vai passar essa informação certinha para a gente, mais deste ano, tá? Aqui comigo, pessoal, nós temos o Ramon, que é o DPO do grupo Trier Sistemas, ao qual a Convicard faz parte, então eu vou passar a bola aqui para ele, para que ele também se apresente. Boa noite, pessoal. Como o Diego já me apresentou aí, eu me chamo Ramon, eu sou o DPO aqui do Grupo Trier, né? O Grupo Trier é composto por 4 empresas, além da Convicard também a Trier Sistemas, a Logitech Sistemas e a Red Imóveis, né? E a ideia dessa live, dessa live para vocês aqui hoje, é passar uma espécie de treinamento, né? Para a gente mostrar justamente o que a gente fez aqui na Convicard, visando a adequação LGPD, visando auxiliar os nossos clientes a se adequarem à legislação, e também uma introdução no que diz respeito à lei, né? A ideia é passar para vocês um conhecimento básico, introdutório sobre a legislação e justamente também a importância da adequação à LGPD nas empresas, né? Então a ideia é justamente passar para vocês isso, né? Então compartilhei com vocês aqui uma apresentação, eu vou dar início aqui. Bom, pessoal, então o que é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. É a Lei 13.709, lá de 2018, né? Ela é uma lei que basicamente, ela veio para trazer direitos aos titulares de dados pessoais, né? Então, é uma lei que vem trazer uma série de direitos aos titulares de dados pessoais. A gente vai ver mais à frente que todos nós somos titulares de dados, né? Então, a gente, enquanto pessoas físicas, a gente é dono dos nossos dados pessoais, né? A gente vai ver que um dado pessoal é toda e qualquer informação que pode identificar uma pessoa, um nome, um CPF, dentre outras informações, né? E a lei ela veio para trazer para a gente uma série de direitos, né? A gente que, no caso, titulares de dados pessoais, bem como também uma série de deveres às empresas que tratam esses dados, né? Então, uma empresa ela pode sim armazenar os nossos dados pessoais, ela pode compartilhar esses dados com outras empresas, porém, ela tem que garantir um mínimo de segurança, por exemplo, dentre outros aspectos, tá? E a lei veio para justamente regular isso, né, pessoal? A LGPD no Brasil, então, ela foi sancionada lá em 2018, né? Na época era o presidente Michel Temer, ele sancionou essa lei, porém ela só foi entrar em vigor em 2020, né? Já com o presidente Jair Bolsonaro, essa lei entrou em vigor, porém ela entrou em vigor ano passado, em setembro de 2020, sem as multas, né? Sem as penalidades, justamente porque a gente vivia um momento de pandemia, né? Ainda vive, mas era muito mais grave ano passado, né? Então, justamente para não ter um encargo maior nas empresas, aí, mais uma preocupação com multas e sanções, acabou sendo prorrogado esse prazo por um ano. Mas agora, em agosto de 2021, portanto, há quase 4 meses, né, entraram em vigor as multas. Então, as empresas elas já podem ser multadas pelo não cumprimento de alguma regulamentação da lei, tá? A gente vai mostrar mais à frente aqui que já está tendo punições, então empresas já estão sendo multadas, né? É importante que as empresas já busquem adequação, visando justamente diminuir esses riscos, né, pessoal? Então, aqui um breve histórico da LGPD, né? Ela foi inspirada no modelo europeu de proteção de dados, que é o GDPR, né? Grandes potências globais possuem leis de proteção de dados consolidadas, né? E o GDPR, por exemplo, ele teve a sua primeira diretiva lá em 1995, entrando em vigor em sua plenitude lá em 2018. Então, pessoal, nesse slide aqui eu trago para vocês a importância do Brasil ter uma legislação de proteção de dados. Então, engana-se quem pensa que a LGPD não vai pegar, né, por se tratar de uma lei brasileira, né, que aqui, infelizmente, no Brasil a gente tem uma cultura de achar que as leis não pegam, né, devido a diversas leis que a gente teve no decorrer da nossa história aí, leis absurdas, né, como aquela lei do extintor do carro, a lei do kit de primeiros socorros nos automóveis, né. Então, são leis que acabaram vamos supor assim, que desqualificando um pouquinho essa questão da legislação, né? Tirou um pouquinho
da confiabilidade do público, né? O público acaba pensando que as leis não pegam justamente por esse excesso de leis aí desnecessárias que acabam surgindo aqui no país. Porém, com a LGPD é diferente, tá? Porque ela é uma legislação que ela foi inspirada em legislações internacionais e ela é uma premissa, ela é uma obrigação, né? O Brasil ele deve ter uma legislação de proteção de dados, assim como todos os países em desenvolvimento, principalmente, né? Justamente porque empresas multinacionais, por exemplo, elas estão se instalando ou fazendo operações apenas em países que possuem legislações de proteção de dados vigentes, né? O Brasil, por exemplo, ele quer ser um membro permanente da OCDE, né? E para poder ser um membro da OCDE, uma premissa é que o país tenha uma legislação de proteção de dados vigente. Então, até por isso, o Brasil teve que correr atrás do prejuízo, né, para poder ter uma legislação, né? A gente vê o quanto o Brasil está atrasado no que diz respeito, por exemplo, à Europa, né? A Europa teve a sua primeira diretiva lá em 95, então o Brasil está praticamente há 20 anos atrasado, tá, né, nessa questão da proteção de dados pessoais, né? Dentre outras nações aí, também fora da Europa, que já possuem leis consolidadas, como Canadá, Estados Unidos, Austrália, Japão, Coreia do Sul, dentre outras grandes potências. Então, se o Brasil quer figurar entre essas grandes potências, ele precisava de uma lei de proteção de dados e a LGPD veio para isso. E outra questão também que salienta essa tese de que a lei vai pegar, na verdade ela já pegou, é justamente o fato de que essa legislação ela vai ter mais de 200 milhões de fiscais, tá? Então, todo brasileiro, todo titular, toda pessoa física, ele vai ser automaticamente um fiscal dessa lei, né? Ela se assemelha muito ao CDC, ao Código de Defesa do Consumidor, né? Até o início da década de 90, enquanto a gente não tinha o CDC, a gente não tinha o direito de reclamar de nada enquanto consumidor. Hoje a gente sabe que a gente tem o direito de efetuar uma troca de um produto, né? Enfim, um produto que veio com uma validade errada ou que veio com defeito, a gente consegue chegar lá no supermercado, chegar na loja e fazer a troca. Antigamente a gente não tinha esse direito, então é um direito que a gente exerce até de maneira automática, né? E a tendência é que com a LGPD aconteça da mesma maneira, com o passar dos meses, dos anos, que a gente, enquanto titular de dados, vai executando esse direito de uma maneira automática, né? Então, quanto mais rápido as empresas se adequarem, buscarem adequação e correrem atrás do prejuízo, melhor, tá, pessoal? Então, aqui nesse quadrante eu trago para vocês aqui um, um histórico, né, da lei aqui, de como é que ela foi fundamentada, né, de como é que ela foi, de outras leis que surgiram, que acabaram servindo de inspiração para ela. Então, a Constituição Federal lá de 88, né, o Código Civil de 2002, a Lei Carolina Dickmann lá de 2013, quando aquela atriz teve os seus dados íntimos vazados, né, acabou ocasionando a criação de uma lei, posteriormente aquele fato, o Marco Civil da Internet Brasileira lá de 2014, também o GDPR, né, a Lei Europeia lá de 2018, além de outras normas técnicas internacionais, né, as chamadas ISO. Então, o conjunto de todas essas regulamentações, dessas normas, elas acabaram por servir de inspiração para a LGPD. Então, por aí a gente já vê o quanto essa lei é tão consolidada, é tão firme, né? Como ela tem realmente uma raiz muito boa, né? Então, para quem que se aplica a LGPD, né, pessoal? Ela se aplica a toda e qualquer operação de tratamento de dados pessoais praticado por pessoas físicas ou jurídicas que tenham coletado os dados no Brasil, que preste serviço no Brasil ou que faça o processamento de dados no Brasil. Então, o que isso quer dizer? Toda empresa no Brasil que trate um dado pessoal, né, dentro do nosso território nacional, ela está sujeita a seguir as diretrizes da lei. E também todas as pessoas físicas que fazem esse tipo de tratamento para finalidades econômicas, tá, pessoal? Então, digamos que eu vá fazer, por exemplo, um churrasco. Né? Eu vou convidar uma série de pessoas ali, vou formar um grupo com essas pessoas para poder mandar um convite e vou fazer um churrasco, por exemplo. Só que eu não tenho um viés financeiro, né? Eu enquanto pessoa física. É apenas uma confraternização. Nesse cenário, obviamente, eu não preciso seguir a LGPD, né? Agora, se eu tiver um viés financeiro, se eu for cobrar por exemplo, se eu for cobrar ingresso, né? Se eu for fazer uma venda, por exemplo, de abadá ou algo do tipo, mesmo enquanto pessoa física, eu teria que seguir os princípios da legislação, né? Dentre eles, garantir o mínimo de segurança para esses dados que eu estou armazenando, não compartilhar esses dados com terceiros, até porque essa pessoa compartilhou o dado comigo em troca de um ingresso, ela quer apenas esse ingresso, ela não quer que eu compartilhe esse dado com outra pessoa, né? Que vai fazer outro evento para entrar em contato com essa pessoa. Para fazer isso, eu teria que ter uma autorização dessa pessoa, né? Então, é só um exemplo que a LGPD ela também pode, pode pode vigorar aí no que diz respeito às pessoas físicas, tá? Mas em especial as empresas, as pessoas jurídicas, tá, gente? Então, só exemplificando para vocês aqui, né?
o que que é um dado pessoal? Então a LGPD ela veio para trazer direitos aos titulares de dados, né, ou seja, a nós enquanto titulares pessoas físicas, né, e o que seria um dado pessoal? É uma informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Então, um dado pessoal nada mais é do que toda e qualquer informação que pode identificar uma pessoa. Então, por exemplo, um nome, um CPF, um endereço, um número de telefone. Se esse dado ele pode identificar aquela pessoa, ele é considerado um dado pessoal, tá? E a lei traz para a gente também uma definição de um dado pessoal sensível, né? Que são dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiações a sindicatos, opção sexual, enfim, dados de saúde. Né? Ou seja, são informações que são consideradas sensíveis perante a lei, porque elas podem causar uma série de situações discriminatórias contra o titular do dado. Né? Então, por exemplo, a questão da filiação sindical, né? A questão da filiação política ou da opinião política. Né? Por exemplo, aqui o atual cenário político brasileiro que a gente vive, né, tão conturbado, se eu, Ramon, não quero manifestar publicamente a minha opinião política, ninguém tem o direito de assim fazer por mim. Né? A lei traz isso para mim. Né? Ele é considerado um dado sensível. Em posse dessa informação, alguma pessoa pode fazer algo contra mim. Né? Eu posso até ser cancelado, digamos assim, em tempos de cancelamento, né? Então é considerado um dado sensível. Então a gente não pode divulgar esse tipo de informação de ninguém, tá? A lei traz essa questão para a gente aí, tá, pessoal? Então aqui nesse quadrante eu trago para vocês aqui mais exemplos, né, sobre o que são dados pessoais sensíveis. Então, como eu já expliquei anteriormente, é todo e qualquer tipo de dado que pode identificar uma pessoa. Então aí tem nome, CPF, RG, endereço, e-mail, número de telefone, uma foto, uma imagem de câmera de segurança, né, dentre outras informações, um prontuário de saúde, por exemplo. Então são considerados aí dados pessoais ou dados pessoais sensíveis, tá? E o que seria um tratamento de dados pessoais, né? Bom, um tratamento de dados pessoais nada mais é do que toda e qualquer manipulação com um dado. Então, o fato de eu armazenar uma informação comigo, de eu arquivar essa informação, de eu compartilhar esse dado com outra pessoa, eu já estou fazendo um tratamento. Né? Então, toda e qualquer manipulação em cima de um dado pessoal é considerado um tratamento de dados perante a lei, tá? E quais são os envolvidos nesse tratamento, né? A lei define para a gente, pessoal, as 4 principais figuras aqui no que diz respeito ao LGPD. Né? A primeira e a principal delas é o titular, né? A pessoa natural a quem os dados se referem. Né? Então, a lei ela protege apenas os dados de pessoa física, tá? Para a questão dos dados de CNPJ, dados de empresas, existem outras legislações que defendem as empresas nesse aspecto, porém, a LGPD ela veio para trazer direitos apenas para os titulares, pessoas físicas, para CPF, tá, pessoal? Então, o titular nada mais é do que o dono do dado. Né? O controlador é uma pessoa física ou jurídica a quem competem as decisões referentes aos tratamentos de dados pessoais. Um operador é aquele que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, explicando essas duas, essas duas figuras aí, né? O controlador versus o operador. O controlador é aquele que toma a decisão a respeito do tratamento de dados. Né? Então, por exemplo, quando eu vou numa loja comprar um produto, né, é interesse daquela loja vender o produto para mim. Né? Então, aquela loja está coletando os meus dados, as minhas informações, justamente para poder efetuar essa venda. Então, ela é a controladora desses dados. Né? É o interesse dela efetuar a venda para mim. Um exemplo de operador nesse cenário seria, por exemplo, só um minuto, pessoal. Um exemplo de operador, desculpa aí, pessoal. Um exemplo de operador seria a máquina de cartão, por exemplo, dessa operação. Né? Eu vou lá comprar um tênis numa loja de sapato, por exemplo, comprei esse tênis, dei os meus dados para a loja é o controlador nessa situação, e eu vou efetuar o pagamento via maquininha de cartão de crédito. Né? Vou colocar o meu cartão na maquininha ali para efetuar a compra. Aí essa maquininha de cartão de crédito está apenas fornecendo um serviço para aquela loja de sapato, né? O que é o serviço bancário, no caso. Né? Então, essa maquininha se enquadraria como um operador. Né? Ela apenas oferece o tratamento em nome do controlador. Tá?
e o encarregado ou DPO, né, que é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como um canal de comunicação entre o titular, controlador e a NPD. Então, a lei já está vigente, tá? E uma das questões que a lei traz para a gente é justamente que toda empresa ela deve ter um encarregado ou um DPO nomeado. Tá? Por hora, é uma recomendação que toda e qualquer empresa no Brasil tenha um DPO nomeado. Tá? A NPD está verificando essa questão, se ela vai abrir uma, uma brecha aí, né, para as microempresas, para micro e pequenas empresas, né, porém ainda não tem nada definido. Né? Por hora, toda empresa aberta no Brasil tem que ter um encarregado ou um DPO nomeado. Tá? Não precisa ser uma pessoa com uma função exclusiva, tá, gente? Então pode ser ali um funcionário que exerça outra função na empresa. Se é uma empresa muito pequena, obviamente, não tem como nomear um DPO exclusivo, né? Mas pode ser até o proprietário da empresa, né? Vamos pensar que uma empresa com dois funcionários, né? O dono e mais um funcionário. O dono pode ser o DPO, né? Porém, deve existir uma nomeação desse DPO. Como que é feita essa nomeação? Via site, né? Se a empresa tiver um site na rede divulgado, tem que estar lá no site o nome do DPO, né? O nome e o contato dele, um contato por e-mail, por exemplo. Né? E caso ela não tenha um site, pode estar identificado fisicamente, né? Num papel ali na parede, né? Mais ou menos como tem o telefone do Procon hoje, em qualquer empresa que você entra, qualquer loja, né? Um comércio tem lá o telefone do Procon, né? E o DPO é mais ou menos do mesmo modo. A pessoa entrou lá, vai estar lá o nome do DPO e o e-mail. Por quê? Porque a lei já está vigente e um titular de dados ele já pode pedir para conversar com o DPO. Né? Ele já pode chegar no estabelecimento e questionar, né? Eu quero conversar com o DPO porque eu tenho uma dúvida referente à LGPD. Né? E a empresa tem que atender essa solicitação, tendo em vista que a legislação já está em vigor, tá, gente? E é uma premissa básica, né? Qualquer manual de LGPD que a gente pegar, qualquer manual de adequação, vai estar lá entre os primeiros pontos a nomeação de um DPO, tá? Então é a primeira coisa que tem que ser feita. E quando podem ser tratados os dados pessoais, né? Então, a lei traz para a gente, pessoal, essa questão como chamado base legal. Né? Uma base legal nada mais é do que uma justificativa. Então, a gente só pode tratar os dados pessoais, a gente enquanto empresa, né? A gente só pode tratar os dados pessoais de uma pessoa física perante uma dessas 10 bases legais. A primeira base é a base do consentimento, então aquele famoso termo de aceite. Né? Na grande maioria das vezes, a gente, enquanto consumidor, acaba não lendo esse termo, né? A gente vai lá e faz a assinatura, está na ânsia ali de adquirir o produto, de adquirir o serviço e acaba assinando sem ler o que está consentindo. Né? Isso acaba sendo muito grave, porque se aquele consentimento foi mal escrito, por exemplo, eu acabo assinando algo que eu não consenti. Né? Depois não adianta eu reclamar em tese. Né? Eu posso, depois a gente vai ver que um direito meu é revogar esse consentimento, porém pode me causar um transtorno. Então a gente indica sempre que leia, seja lido aquele consentimento. Né? E para a empresa, para elaborar esse consentimento, a empresa tem que mostrar de forma bem clara para o consumidor para que ela vai utilizar esses dados. Então a lei diz para a gente que o consentimento ele tem que ser claro, específico e inequívoco. Ou seja, um usuário comum, um usuário sem conhecimento jurídico, por exemplo, ele tem que ler o termo e compreender. Né? Eu não posso fazer um termo ali com viés jurídico que um usuário comum não vai compreender, porque isso pode dar margem também para que eu responda por algo nesse sentido. Tá? A segunda base é para o cumprimento legal, cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Então, um exemplo dessa base legal é quando diz respeito a uma empresa no que diz respeito aos seus funcionários. Né? Então, uma empresa ela tem os seus funcionários registrados e ela precisa coletar os dados desses funcionários para poder enviar lá para o Ministério do Trabalho, para o governo, entre outras situações. Né? Então, nesse cenário, a empresa está cumprindo uma obrigação legal. E, em tese, não precisa do consentimento de um titular de dados, tá, pessoal? Tendo em vista que é aí justamente uma obrigação legal, tá? A terceira base é pela administração pública para finalidades de políticas públicas. Né? Então, o que isso quer dizer? O governo está autorizado a tratar os nossos dados, né, para finalidades de políticas públicas. Né? Então, por exemplo, uma política pública como Bolsa Família, por exemplo. O governo não precisa entrar em contato com todos os titulares e pedir ali a o consentimento deles para isso. Né? Não precisa, tendo em vista que é uma política pública. A quarta base seria para a realização de estudos por órgão de pesquisa, então institutos como IBGE e Datafolha, eles estão autorizados a tratarem os nossos dados, mesmo sem o nosso consentimento. A quinta base é para a execução de um contrato ou procedimentos relacionados ao contrato, então digamos que eu, Ramon, assine um contrato com uma operadora telefônica. Né? Para essa operadora telefônica poder me fornecer o serviço,
ela vai ter que ter acesso aos meus dados, obviamente. Então ali firmou-se um contrato. Se firmou-se um contrato, eu não precisaria dar ciência para que essa empresa trate os meus dados, tá? A sexta base seria para processos judiciais, né? Então já é bem autoexplicativo aqui. Então, em caso de ações na justiça, não preciso dar o meu consentimento, né? A sétima base seria para a proteção à vida, também já é bem autoexplicativo. A oitava base para a tutela de saúde, né? Em procedimentos realizados por profissionais de saúde. Então, é uma base mais voltada aqui para hospitais, clínicas, enfim, e outras questões aí de saúde, né? A nona base é para o legítimo interesse do controlador, então a base ainda é bastante confusa, né, mas basicamente ela quer dizer que quando a empresa ela tem um interesse legítimo em tratar os dados, ela pode assim fazê-lo mesmo sem o consentimento do titular. Porém, o titular ele tem que sair ganhando também dessa relação. As duas partes têm que sair ganhando, né? É uma base legal que não é muito indicada nesse início da lei, né? Que a lei está só no início, tendo em vista que isso pode gerar dupla interpretação, né? Então, dependendo do juiz que for julgar o caso, por exemplo, ele pode ter uma visão diferente daquele do advogado, por exemplo, que justificou essa base, né? Então, não é muito interessante utilizar essa base agora no início. A décima base seria para a proteção ao crédito, né? Então, institutos aí como órgãos, né? Como SPC e Serasa, eles estão autorizados a tratarem os nossos dados pessoais. Então, pessoal, na situação de uma empresa, por exemplo, a empresa só pode tratar os dados pessoais de alguém tendo em vista uma dessas 10 bases. Pode ser o consentimento, pode ser a obrigação legal, pode ser o contrato, enfim. Ela tem que ter pelo menos uma dessas bases para poder tratar um dado pessoal. Quem define essa base é o jurídico, tá? Então, em contato com o jurídico da empresa, o jurídico vai estudar caso a caso e vai definir, não, essa base pode ser adotada para esse caso, esse cenário, essa base para esse outro cenário, e vai chegar-se aí num consenso, tá? Bom, e a LGPD ela é baseada em princípios, tá, pessoal? Então, todas as empresas que forem tratar dados pessoais, elas devem seguir esses princípios, tá? O primeiro princípio é o princípio da boa-fé, o principal deles, aliás, né? Ou seja, uma empresa ela não pode fazer nenhum tipo de algo ilícito com esses dados pessoais, né? Ela tem que se comprometer a fazer apenas algo lícito com esses dados, né, que ela coletou. Tem que ter a finalidade dos dados, então, se eu vou coletar os dados para aquela finalidade específica, né, para poder fazer uma venda, eu não vou pegar esses dados e vou fazer outra questão que não aquela venda, né? Não vou pegar e vou vender esse dado para outra pessoa, para outra empresa, por exemplo, já que não foi essa a finalidade. Tem o princípio da adequação, os dados eles devem estarem adequados com aquela finalidade. Tem o princípio da necessidade, né, ou minimização de dados, né? Quer dizer basicamente o seguinte: a gente deve coletar o mínimo de informação possível, né? A gente tem essa cultura aí, teve essa cultura por muito tempo do Big Data, né? Quanto mais informação, melhor. E essa cultura está caindo por terra, tá, gente? Então, as empresas, elas estão muito preocupadas aí com essa questão de vazamento de dados, né? Então, quanto menos dados a gente pegar do nosso cliente, melhor. Por isso, o princípio da necessidade, né? Então, digamos, por exemplo, que eu tenho uma pizzaria, né? Eu não preciso coletar desse meu cliente o CPF, o RG dele, né? Eu preciso apenas do nome e do endereço para poder entregar essa pizza na casa dele, né? Essa é a questão da necessidade de dados, né? Dentre outros princípios aí que a lei traz para a gente, né? A não discriminação, a responsabilização, dentre outros aí. Tem também a segurança, né? Garantir o mínimo de segurança para esses dados que eu coletei, dentre outros, tá? E quais são os direitos dos titulares? Então a gente viu lá no início que a LGPD basicamente ela veio para trazer direitos aos titulares, né? E aqui eu trago os principais direitos. O principal deles é a confirmação da existência do tratamento. Então, como eu comentei, todas as empresas já devem ter um DPO nomeado, né, devidamente nomeado, porque o titular já pode exercer esse direito. Ele pode chegar numa empresa e questionar se aquela empresa tem algum tipo de informação sobre ele, né? E o DPO vai ter que passar essa informação para a pessoa, né? O prazo que a legislação traz para a gente é de 15 dias, então no máximo em 15 dias a empresa tem que fornecer um relatório, né, para esse usuário, dizendo aonde que ele está utilizando esses dados, o porquê e qual a base que ele está, qual a base legal que justifica esse tratamento, né? O titular também pode fazer uma reclamação à NPD, né? Então as reclamações já estão acontecendo, né, via site, já tem bastante reclamação aí, e o titular já pode fazer esse tipo de reclamação. Pode pedir a correção dos dados, né? Pode pedir a anonimização dos dados, né? A anonimização nada mais é do que tornar aquele dado anônimo, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu nome completo, né? Se eu anonimizar o meu nome, eu não vou conseguir mais visualizar esse nome completo. Ou seja, a pessoa não consegue mais chegar até mim, né? Porque o meu dado foi anonimizado.
um dado anônimo ele já não está mais coberto pela lei, tá? Então, um usuário ele pode chegar numa empresa, em tese, e pedir a anonimização dos dados. A empresa vai fazer essa anonimização desde que possível. Por exemplo, se esse usuário estiver devendo para essa empresa, a empresa não consegue anonimizar os dados, obviamente, porque se anonimizar vai perder esse cadastro, né? Dentre outras situações, né? Um funcionário, ou a empresa não pode anonimizar um dado de um funcionário nem de um ex-funcionário, tendo em vista que ela precisa armazenar essas informações por um período legal, né? Então, é uma série de situações. A anonimização é um direito, porém, ele não pode ser exercido sempre, tá, pessoal? Dentre outros direitos aí, por exemplo, a revogação do consentimento, né? Se eu utilizei o consentimento para coletar o dado daquela pessoa, eu tenho que ter a ciência de que a qualquer momento aquela pessoa pode revogar esse consentimento, tá? Então, é uma base também que deve ser vista com bastante cuidado, ela deve ser até certo ponto evitada, tá? Caso não tenha outra base legal, a gente parte para o consentimento, senão a gente pode utilizar outra, né? E no que diz respeito às multas e sanções, né, como a gente viu aí no início, a LGPD, as multas já estão vigentes, né, desde de agosto agora de 2021. Então, a primeira sanção seria uma advertência, né, caso aconteça algum tipo de vazamento de informações ou enfim, alguma denúncia e a NPD constatar esse fato, a empresa é advertida. Posteriormente, ela pode tomar uma multa, né, que é a multa limitada aí ao 2% do faturamento anual do último exercício, então limitado a R$ 50 milhões, aquela famosa multa de 50 milhões. É um valor um tanto quanto irrisório se a gente pensar, irrisório não, é irreal, se a gente pensar nesse cenário, porque para uma empresa ter uma multa de 2% do faturamento de 50 milhões, essa empresa teria que ter faturado aí 2 bilhões no ano anterior. Então não é qualquer empresa no Brasil que vai ter esse faturamento. Porém, é esse valor que é bastante alto aí que a LGPD traz para a gente, né? Tem a questão da multa diária, respeitando o limite acima, então essa multa ela pode ser diária se a empresa não tomar nenhuma uma medida em cima dessa infração, né? Tem a questão da publicidade da infração, que talvez seja até mais sério do que a própria multa, né? Porque a multa, em tese, a empresa vai lá, faz o pagamento e deu, acabou, né? Agora, se a NPD mandar a empresa publicar essa infração, aí realmente pode ser um dano maior, tendo em vista a imagem da empresa que pode ser bem prejudicada, né? E também a eliminação dos dados pessoais, que no caso seria a última instância, né? Se chegar nesse ponto aqui, a empresa tem que se desfazer, por exemplo, da sua base de dados. Então, nesse caso, seria o fechamento da empresa, né? Porque nenhuma empresa existe sem dados de clientes, né, pessoal? E aqui nesse quadro eu trago para vocês, gente, uma, uma tabela, né, retirada diretamente do site da NPD, da Autoridade Nacional, onde a gente mostra aqui que as atuações já estão acontecendo, né? Então, diversas multas já foram aplicadas aí, tendo em vista a LGPD e também outras multas, né, com outras leis como o Marco Civil da Internet. Então, a gente tem aqui segmento bancário, hospitais, telefonia, transportes, né, comércio alimentício, cooperativas, são exemplos aí de empresas que já tomaram multas, já foram julgadas e já tomaram multas, já foram penalizadas, tendo por base a LGPD, tá? Então, só para vocês terem uma noção que já está a pleno vapor, as denúncias estão chegando cada vez com maior volume, né? Então, as multas já estão vigentes, né, gente? E nesse quadrante eu trago para vocês aqui a relação entre segurança versus privacidade, né? A LGPD ela vem para trazer privacidade aos dados pessoais. Porém, a gente não consegue garantir essa privacidade sem segurança, sem um mínimo de segurança, né? Eu preciso ter segurança no meu ambiente para poder fornecer privacidade. Digamos que eu tenho um computador na minha empresa. Esse computador possui dados armazenados ali, possui planilhas, possui, enfim, controle bancário, outro tipo de informação. Eu não posso simplesmente deixar essa máquina aberta sem senha, né, para que outra pessoa venha e acesse esses dados na minha ausência, né? Ou seja, eu não posso ter privacidade se eu não tiver segurança. Então, minimamente uma senha nessa máquina, ter um antivírus, ter um sistema de firewall na minha empresa, né? Sistemas que garantem ou mitigam os riscos de invasão, por exemplo, né? Então, eu não consigo garantir a privacidade sem segurança. Lembrando que a LGPD ela não diz respeito à segurança apenas de dados digitais, né? Mas também de dados no papel, dados impressos. Então, um currículo, por exemplo, ele está repleto de informações pessoais. Então, se eu recebo um currículo impresso na minha empresa, eu tenho que ter essa responsabilidade também.
não deixar esse currículo exposto, né, em cima de uma mesa, por exemplo, ali para todo mundo poder visualizar, deixar esse currículo armazenado numa pasta, num local restrito, né, restrito apenas àquele setor de RH, que é o setor responsável pela triagem e seleção, né, não tem por que eu deixar aquele currículo exposto na recepção por uma semana para todo mundo que passe ali visualizar esses dados, tá? É uma questão de segurança e sem segurança eu não tenho a privacidade, tá, pessoal? E quase finalizando aqui a minha apresentação, eu trago para vocês aqui o chamado tripé da adequação LGPD, né? Então, para qualquer empresa se adequar ao LGPD, é necessário que exista uma adequação nesses três pilares aqui, né? Pessoas, processos e tecnologia. O sistema da Convicard, ele está incluso aqui no pilar da tecnologia, né? Então, ele é apenas um item daqueles que no caso as empresas, no caso as administradoras e conveniadas, né? Elas devem para buscar adequação, né? Então, o Convicard é uma parte pequenininha desse processo. A empresa tem que se adequar como um todo. Então a gente vê aí a adequação em tecnologia, né, seria contratação, né, ou manutenção de sistema de segurança, a questão de processos internos, então mapear todos os processos internos, revisar contratos, né, visualizar aonde que está entrando dados pessoais, né, como que eu estou tratando esses dados. Também a questão das pessoas, né, então treinamentos internos com conscientização. Todos os funcionários da empresa eles têm que ter um mínimo de conhecimento sobre a lei, né? Não precisa ser um expert na lei, mas tem que saber minimamente o que é LGPD, né? Justamente para se chegar um cliente no estabelecimento e questionar, a pessoa não ficar sem saber o que dizer, né? Tem que ter um DPO nomeado, né? Se a empresa for muito grande, ali a formação de um comitê, né? Um comitê de segurança, um comitê de privacidade, visando justamente essa questão, tá, gente? Então é necessário que haja um comprometimento de todos aí na empresa. Bom, pessoal, a minha parte era essa, tá? Eu vou passar a bola aqui para o Diego, ele vai continuar a apresentação. E obrigado pela atenção de vocês aí. Obrigado, Ramon. É um tema extremamente técnico e complicado, às vezes, a gente começar a entender, mas ele se faz necessário. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Para que a gente siga aqui agora. Eu quero mostrar um pouquinho do sistema da Convicard, quais foram as melhorias que a gente já conseguiu implementar esse ano, né? Para vocês terem ideia, pessoal, a Convicard ela trabalhou a LGPD em duas etapas. A primeira foi, a gente contratou uma consultoria da parte técnica, onde eles avaliaram todas as telas do nosso sistema, certo? E trabalharam na higienização dos dados, mostrando quais telas tinham um pouquinho mais de complexidade do que outras, ou apresentavam mais riscos para a empresa, no caso, e para os nossos clientes. E aí, de posse do resultado final dessa consultoria, a gente empreendeu aí mais de 1.300 horas de desenvolvimento, né, para atualizar o sistema da Convicard e deixar ele um pouco mais próximo da realidade do que a LGPD pede. E aí tem algumas melhorias aqui que eu já quero apresentar para vocês. E no segundo momento, a gente tratou a parte jurídica, documental do negócio Convicard, né? Então, alguns clientes já receberam um termo aditivo de contrato, quem não recebeu vai estar recebendo esse termo. A gente está bem aberto para conversar, né? Então, caso esse termo chegue para algum de vocês, tá assim, e a gente considera muito aberto o tema para que vocês tragam o jurídico de vocês para conversar com o nosso. É uma lei nova, ainda tem várias interpretações, né? E a gente precisa afinar isso, tá? Pessoal, aqui do sistema, o que eu gostaria de apresentar para vocês são algumas telas que a gente já deixou pronta, tá? E é possível ativar para quem não está. A primeira é referente ao mascaramento de dados, né? Essas informações que a gente traz na tela de quem está operando o nosso sistema, né? Eu peguei aqui uma conveniada teste e vou pegar aqui um cartão teste, tá? Então, no sistema, pessoal, como que a LGPD vai tratar, tá? Então, lá no cadastro de um usuário, por exemplo, vocês vão fazer alguma manutenção nesse cadastro. Ele vai começar a se apresentar dessa forma aqui, ó, com todas as informações, com esses asterísticos aqui. Isso aqui se chama mascarar dados, tá? Caso seja necessário alguma alteração desse cadastro ou precisem visualizar alguma informação por qualquer motivo, aqui ao canto direito, a gente tem um botão que se chama mostrar dados mascarados. Eu clico nele, né? Ele já me traz aí todas as informações sobre esse usuário. E o que acontece? O nosso sistema, pessoal,
Quando a gente clica nesse botão aqui, ó, para mostrar os dados, ele grava essa informação. Então, nesse caso agora, ele gravou que o Diego, com o login XYZ, né, acessou tal dia, tal hora, e inclusive tal segundo, os dados da conveniada tal e do usuário Diego Della Justina Mota, certo? Então, tudo isso vai ficar gravado, porque caso haja algum vazamento de dado ou alguma complicação lá na ponta, a gente consiga rastrear isso, tá? Um outro tema que eu quero trazer também, que fica essa gravação, eu vou pegar aqui, deixa eu ver, pode ser essa informação aqui. Vou pegar a mesma conveniada aqui e vou dar um visualizar aqui para a gente ver o arquivo que ela gera. Como é que ela... Acho que não está aparecendo ali, né? Deixa eu compartilhar outra tela aqui, só um momentinho, pessoal. Quando eu gero essa informação aqui, não está compartilhando. Vamos ver se agora vai. Ó, pessoal, agora foi. Problemas técnicos. Então, assim, ó, quando eu gero um relatório, qualquer relatório que a gente está gerando no sistema, seja uma relação de usuário ou de extrato, tudo aquilo que tenha dado pessoal, né, dos colaboradores das empresas, por exemplo. Aqui no cabeçalho do relatório, ele vai estar trazendo o link do site, né, então o site da Convicard, qual relatório que foi gerado, e mais à direita ele traz a informação, o código do login, o nome, a data, hora, minuto, inclusive segundo que ela foi gerada, tá? Todos esses relatórios, pessoal, eles passam a ser copiados em duplicidade nos nossos servidores. Então, tudo isso aqui vai ficar armazenado. Se daqui a um tempo houver algum problema de vazamento, alguma empresa está relatando qualquer tipo de vazamento, a gente consegue buscar quem foi a pessoa que ocasionalmente vazou, e isso é um ponto muito importante, pessoal, o nosso sistema ele permite que nós tenhamos vários logins e senhas para a mesma administradora, para a mesma empresa, enfim. Então, assim, ó, nunca pôde, mas agora, só para reforçar, né, para não compartilhar esses logins, porque se alguém entrar com o seu login, por exemplo, e vazar um arquivo desse que traz a relação aqui dos usuários com nome, talvez CPF, dados de consumo, etc., o problema vai ser do proprietário do login, tá? Então, quem tem login compartilhado, já vai amanhã cedo, gera os novos logins, né? Cada um para si, a pessoa saiu da empresa, já faz essa higienização dos logins que vocês estão fornecendo, tá, pessoal? Isso aqui é de extrema importância. Então aqui, pessoal, voltando para a nossa tela, né? Eu tenho mais uma informação aqui que eu acho que é muito legal trazer com vocês. Deixa eu ver se não é aqui, é aqui. Aqui a gente consegue fazer um trabalho, né? Por exemplo, vou pegar aqui uma configuração por administradora, tá? Eu vou botar aqui a 69. E aqui eu trago algumas informações que eu posso editar para essa administradora ou para essa conveniada, tá? Isso também está liberado para as conveniadas. Então aqui a gente consegue, perdão, editar se ela está ativa ou não na LGPD, esse período de anonimização dos dados, o que acontece? Existem bases legais que permitem o modelo de cartão guardar os dados, as informações dos usuários, tais como as relações de consumo, etc., por no mínimo 5 anos, que é o prazo legal que ele tem para sair, se ele sai da empresa e falar o seguinte, olha, durante 1 ano lá eles descontaram de mim, lá do meu salário, um tal cartão lá, teve um desconto, mas eu não sei do que era. Isso é possível que algum colaborador de má fé, ele faça isso, né? Então existem bases legais, aquelas 10 lá que o Ramon estava apresentando para a gente, que nos dão essa possibilidade de fazer isso, né? Inclusive ela pode, depende da base legal que se usa, pode ser de 8 ou 10 anos, enfim. Aí vai depender de cada jurídico, tá? E aqui
para aquelas empresas, pessoal, que querem ter, aí por excesso de zelo, talvez, ter um termo de LGPD para o colaborador assinar. Então é possível que eles venham, inclusive a conveniada, ela pode editar isso aqui no acesso dela, né? Onde ela inclui aqui todo um termo, tá? Que vai sair personalizado o nome do cliente lá. Eu até estou destacando, isso aqui são tags que o sistema tem para fazer a personalização por usuário, tá? Eu vou lá na LGPD, aqui, deixa eu ver. A gente tem uma tela na administradora ou na conveniada, né, que se chama gerenciamento LGPD. Aí aqui, no caso, se fosse uma conveniada, ela insere lá o CPF do usuário e aí traz as informações. Traz lá as informações, certo? E aí tem aqui as possibilidades de alguma coisa. Primeiro, imprimir o termo. Caso essa empresa ela fez ela quer ter esse controle do termo, né, sobre o negócio cartão resguardado, ela pode vir aqui e imprimir um termo. A primeira coisa que a gente fez aqui, pessoal, foi colocar um bloqueio para que os dados mascarados sejam desmascarados, né, para que a pessoa que esteja operando tenha certeza de que é dessa pessoa aqui que ele quer fazer a adesão do termo, certo? Então eu venho aqui e imprimo o termo. Ele gera esse termo aqui, então aparece lá eu, né, aí tem a tagzinha lá de CPF e tal, e aqui a empresa coloca o termo da sua forma, tá? Ela consegue editar tudo isso. Ela pode recusar esse termo. Se ela recusar esse termo, a gente até traz um alerta aqui, tá, pessoal? Aonde a gente informa que isso aqui recusa o termo, anonimiza os dados dos usuários e dos dependentes e exclui todos os logs de alteração. Então, tipo assim, isso aqui não pode ser desfeito, tá? E aí a pessoa tem que vir aqui, botar que está ciente desse processo e ela clica em recusar. Isso aqui, assim como os outros, gera um logzinho lá, onde a gente faz a gravação de quem fez essas informações. E também tem a opção de aceitar o termo, né? Então eu só venho aqui, escaneio um termo assinado de um colaborador aqui para o sistema, né? E clico em aceitar e aí ele aceita o termo, tá, pessoal? Gente, de sistemas, assim, tem mais algumas coisinhas ali que a gente até já está mexendo, mas isso no próximo momento a gente até consegue trazer com vocês. Eu volto com o Ramon, porque o Ramon gostaria de apresentar que a gente desenvolveu um hot site específico para a Convicard, onde traz lá toda essa nossa apresentação que a gente fez hoje, tem várias dicas, tem vídeos, inclusive, de cada item desse que eu mostrei para vocês, tem vídeo lá específico de cada um, de como ele funciona, tá? Então, Ramon, vamos lá? Opa, vamos lá então, Diego. Vou compartilhar aqui com vocês novamente, tá? Só um minuto. Bom, pessoal, compartilhei com vocês aqui o site da Convicard, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui um hot site especial que a gente fez voltado para LGPD, tá, pessoal? Então, acessando aqui o site da Convicard, né, convicard.com.br, vindo aqui no site da Convicard, aparece esse banner aqui para vocês, né? Convicard LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Só clicar aqui em Acesse Já, e a gente vai ter acesso aqui ao site montado especialmente para LGPD, tá? Então é um conteúdo bem rico que a gente preparou para vocês aqui, tá? Ele é um conteúdo que vocês devem consumir aí, tá? O conteúdo dele. Aqui a gente tem uma introdução sobre a legislação, né? Tem um videozinho curto aqui mostrando o que é LGPD de uma maneira bem lúdica aqui, tá? A gente preparou aqui outros atalhos aqui, entendendo LGPD, LGPD no sistema Convicard, o papel da Convicard, os treinamentos também que a gente forneceu aqui nesse site também, tá? Aqui a gente destaca, pessoal, que a LGPD ela já está em vigência, né, portanto, desde setembro de 2020, as multas já estão em vigor desde agosto agora de 2021, e a partir de 2022, pessoal, a partir de janeiro de 2022, será dado início ao processo de fiscalização da NPD, né? Então, por enquanto, as multas elas estão acontecendo por denúncia, né? Os titulares estão denunciando as empresas, a NPD vai lá, faz uma fiscalização,
constata o fato e aplica a multa, né. Agora, a partir de janeiro, entrará em vigor a fiscalização de fato. Então, a equipe do NPD já foi montada, os fiscais já foram contratados, e a partir do ano que vem, então, a partir de janeiro, eles já podem aí bater na porta da empresa, vamos assim dizer, e solicitar a documentação, né, solicitar o andamento da adequação e aplicar uma multa já caso assim acharem necessário. Então é extremamente importante que quem ainda não tenha iniciado o processo de adequação já corra atrás do prejuízo, já converse com o seu jurídico, já verifique com a equipe de TI, né, para justamente correr atrás desse prejuízo e buscar a adequação quanto antes, tá? Então, navegando aqui pelo site, a gente tem também aqui um conteúdo bem completo sobre a LGPD em si, né, entendendo o LGPD. A gente contratou aqui, né, a gente convidou um consultor especialista em LGPD, né, o Cássio Brodbeck, ele é fundador do STEC, que é uma empresa referência aí no que diz respeito à tecnologia da informação, à segurança de TI, uma empresa com mais de 20 anos no mercado, né, e ele gravou para a gente aqui um webinar com mais de 1 hora e meia de duração, então ele destrincha a lei, né, ele é um especialista, né, então ele destrincha toda a questão da lei e da segurança da informação, né, então é bem legal vocês assistirem esse treinamento, divulgar também esse treinamento aqui de maneira interna, né, para as administradoras e conveniadas aí, para que chegue até os funcionários também, para que todo mundo tenha uma ciência aqui sobre a LGPD, né. Aqui, pessoal, a gente vai disponibilizar a gravação dessa live, tá? Então, a nossa live que está ocorrendo hoje aqui, dia 1º do 12, né? A gente vai posteriormente disponibilizar a gravação aqui. Então, aqueles que perderam a live, que não conseguiram assistir ao vivo, né? Vão poder revê-la e consumir o seu conteúdo, né? Ela vai ficar publicado aqui no site para isso, tá? Aqui também a gente traz uma série de respostas aos principais questionamentos do que diz respeito à lei. Então, aqui, fruto de pesquisa, né, a gente preparou aqui as principais perguntas, as mais importantes, né, as principais dúvidas que o pessoal tem sobre a LGPD, a gente responde aqui. E também como uma série de conteúdos externos, né, onde eu posso encontrar mais materiais sobre a LGPD, a gente disponibiliza aqui também outros conteúdos externos aí para enriquecer o conteúdo, né? Enriquecer o conhecimento, aliás. Aqui a gente também mostra o que a Convicard fez no seu sistema, né? Então, basicamente, essa apresentação que o Diego fez, a gente também tem aqui no hot site, né? 2 vídeos aqui demonstrando as funcionalidades do sistema. Aqui a gente também mostra, pessoal, qual o papel da Convicard na operação LGPD. Então, a gente viu no início da live, né, que a LGPD ela traz para a gente duas principais figuras, né, o controlador versus o operador. E qual seria o papel da Convicard no que diz respeito a essa operação? Né, a gente acaba sendo enquadrado como um operador de dados, tendo visto que a gente apenas fornece um serviço, né, fornece aí essas ferramentas. Né, então, a gente acaba se enquadrando como um operador nessa situação, né? E aqui também bem importante, pessoal, a gente fornece treinamentos de conscientização em LGPD e segurança da informação, tá? Então, como eu conversei com vocês anteriormente, o sistema da Convicard é apenas um item daqueles que as empresas precisam fazer para se adequar, né? Precisam estar adequados à legislação. Tem outras questões de processos e pessoas, e visando auxiliar vocês nessa questão das pessoas em si, que uma das questões aqui é justamente a conscientização e treinamento de colaboradores, né? Visando auxiliar as empresas, as administradoras e conveniadas nesse aspecto, a gente fornece aqui para vocês 2 treinamentos, tá? Para que sejam passados para os colaboradores de vocês. Então é importante que esse treinamento chegue até os funcionários, né? Vocês podem dividir o pessoal aí, organizarem turmas, enfim, e pedir para o pessoal visualizar esse treinamento, tá? São treinamentos de 30 minutos de duração cada um. O primeiro é sobre a LGPD, então a gente mostra para vocês de uma maneira um pouco mais ampla sobre o que é LGPD de fato, né? E também sobre segurança da informação. Então, nessa questão, nessa premissa que é a segurança para garantir a privacidade, é importante que todos os colaboradores tenham o mínimo de ciência do que é a segurança da informação, né? Então, basicamente, a gente mostra aqui que o colaborador ele não pode deixar o seu computador destravado sem ele estar presente na frente da tela, né? Ele não pode deixar informações ali em cima da mesa, porque pode ocasionar um vazamento. Então, são treinamentos bem interessantes aqui para que cheguem até os colaboradores também de vocês, tá?
Então, esse era o site, tá, pessoal? Esse é o conteúdo que a gente preparou, é um conteúdo bem rico aqui. A gente indica novamente para que seja consumido, né, que chegue esse conteúdo até vocês e também aos colaboradores aí das administradoras e conveniadas. E o Diego quer conversar também com vocês a respeito dos contratos, né, Diego? Que a gente vai enviar, que a gente está fazendo envio aí para as administradoras, né? Isso, pessoal, até como eu tinha mencionado ali, a gente já tem aqui o termo aditivo dos contratos, né? Os novos contratos já estão saindo com o acordo da LGPD, os que não estão vão estar chegando ali nos próximos dias, alguns já receberam, né? Só de novo deixar bem claro para vocês que a gente está bem aberto a essa, não digo nem negociação, mas esse bate-papo, tá? Porque como é uma lei nova, ainda tem-se várias interpretações, né? Então, talvez o nosso jurídico possa ter entendido algum tema específico de uma maneira, ou de vocês de outra, mas a gente está muito aberto quanto a isso, tá? A gente só pede que quando chegue também dê uma atenção especial. A gente sabe que por se tratar de uma lei nova, ela vem aí com algumas séries de tarefas. A gente aqui do Grupo Trier também está tendo um monte de afazeres que não tínhamos no ano passado, vamos dizer assim, né? Mas a gente está com mais esse encargo aí em cima. Mas a gente também entende que isso é para a proteção de todos nós, né? Então, ninguém quer aí ter os seus dados comercializados sem a devida alteração, ou daqui a pouco ter seus dados de saúde, por exemplo, vazados, né? Então, a gente entende que isso é para um bem maior, tá? Pessoal, acho que da nossa parte era isso, né, Ramon? Não sei se tem mais algum comentário a fazer. É isso, acredito que foi bem aproveitado esse tempo, né? A gente conseguiu passar bastante conteúdo aqui. Estou visualizando aqui no chat nenhum questionamento, né? Então a gente está aberto aí a questionamentos. Vocês podem entrar em contato com a gente aí para qualquer tipo de questionamento. A gente está à disposição. Novamente lembrando que essa live vai ficar gravada, né? Então a gente vai disponibilizar posteriormente lá no site que eu apresentei para o consumo aí de vocês, né? É isso aí, pessoal. Então, novamente, agora eu quero agradecer vocês, a quem conseguiu participar, né? Demonstra interesse sobre esse tema, um tema novo. E aí, quem tiver qualquer dúvida, pessoal, que não queira ter perguntado agora, mas pode, muitas pessoas aí têm os nossos contatos aqui da empresa, ou pode falar diretamente com o nosso DPO, né? Que é quem mais entende do tema. Mas o Grupo Trier aí, a gente permanece à disposição de todos. É isso então, pessoal. Um abração aí, boa noite para vocês. Nos vemos em breve. Um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado, boa noite a todos. Bye.